Entendi. que é a Hégira, a E migração depois de ele Meca para volta Medina. também com os Exato, dois ele pés no volta. peito, Na né? verdade, não. A conquista de Meca, É. a conquista de Meca, ela se deu por uma rendição. E assim, são perguntas que eu faço, que eu Não. falo com todo respeito, Não, mas de ignorância não, mesmo. à vontade, à vontade. Tá? Eu já Aham. contei, por exemplo, já falei isso dessa história, porque sobre a divindade de Cristo. Uhum. Assim, são muitos registros, muitos. Sim, do sim. ponto de vista do... Não, eu não diria da divindade, da existência de Jesus. Sim, sim. É, Aham, mas mesmo sim. até da divindade, É. como eu falei, o fato da ressurreição, se você encontrar lá uma tumba vazia, Aham. você tem inclusive esses registros pelo lado dos romanos. Tem bastante debate a respeito disso, entendeu? É uma Sim. questão que, assim, que nem eu falo pra você, não é minha especialidade, né? Sim. Mas tem muitos debates com relação a isso. E hoje a historiografia, ela tá seguindo por outro rumo, até dentro da própria igreja cristã. Não sei se você acompanha os escritos de Bart Ehrman, enfim, outras... Tem um livro muito bom chamado Quem Transformou Jesus em Deus. Você já ouviu esse livro? Não. É do Bart Ehrman, ele é um historiador. Li. Ele, Já ouvi, mas nunca... ele é um historiador especializado é um historiador cristão, inclusive, especializado em cristologia. Ele mostra como a figura de Jesus Cristo foi sendo, digamos assim, divinizada ao longo da história. Entendi. Porque a gente tem que entender o seguinte. Dentro do judaísmo, Deus, ele é transcendente e absoluto. Certo? Para aquele povo aceitar que Deus veio pra Terra e virou um ser humano e morreu pelos pecados da humanidade, é por isso que até hoje os judeus, eles... Assim, o cristianismo se espalhou entre povos que não eram judeus, né? Sim. Os romanos, Mas os judeus gregos. acreditaram Enfim, também. tem alguns, com certeza. judeus, Paulo de Tarso, enfim. Tem É. alguns que acreditaram. Então, Nicodemos. enfim. É. Joséfo não. Joséfo se converteu, não chegou a se converter não, né? Não Paulo lembro. Joséfo não. Não sei. Enfim, aí eles fizeram essas pregações. Então, essa questão da divindade de Jesus Cristo, ela é extremamente debatida, né? Sim. Dentro da história do próprio cristianismo, como ela se desenvolveu, quem foi que deu a ideia Sim. tal, quem foi que começou a ideia no ano zero. Mas o que é reconhecido também é que você tinha uma igreja de Tiago, né, em Jerusalém, que era contra a igreja de Paulo. E uma das grandes coisas era a forma como Paulo apresentava a figura de Jesus Cristo, Sim. entendeu? Não, até eu tenho ressalva da Paulo, porque é o cara que não viveu com Jesus. Exato, então tem muita coisa nesse sentido. Mas o que eu digo é o seguinte, né? Porque você pega a história de Cristo, são 4 décadas de história que tudo deu muito certo. Sim. Que pra isso ser uma fraude... Não, isso não é uma fraude. Pra Né? gente não é uma fraude. Pra gente, a interpretação que as pessoas deram depois da morte dele que é o problema que a gente tem. Mas o milagre do ressuscitar os mortos, Sim. da multiplicação dos pães, andar pela água, fazer todas essas coisas está no Alcorão Então, Sagrado também. É muita A virgindade coisa... perpétua de Maria também, mesma coisa no Alcorão Sagrado. Tudo isso aí tá dentro do Alcorão. Então, o que eu digo assim, é muita coisa, como eu falei, desde o anjo aparecer antes de Jesus até No Alcorão também tá isso. No Alcorão também tá isso. Tudo, então, ó. assim, até assim, a fato do cara dele morrer na Pra Páscoa... você ter uma ideia, no Alcorão não tem nem a figura de José. Entendeu? Sim. Maria é tão... Assim, o livro onde Maria é mais virgem de tudo é o Alcorão, porque nem José existe no Alcorão Sagrado. É Legal. Maria. Mas então, entendeu? assim, é muita coisa pra dar certo Sim, com pra certeza. ser uma fraude. Não, mas a gente não considera Não, fraude. sim, eu não tô dizendo isso. Tudo verdade. Mas, por exemplo, então é meio que fácil acreditar em Cristo, Sim. porque são muitas provas. Sim, nós acreditamos. São muitas provas, né? Agora, por exemplo, no caso Tudo, a mesa, a Santa Ceia, Sim. tudo, 100%. eu vou fazer uma reducionismo totalmente baseado na minha ignorância e eu quero que você explique, pelo amor de Deus. Sim. Mas o caso, por exemplo, de Maomé, ele acontece, como acontece em muitas outras religiões, Sim. até os mormons, a cientologia. Sim. Um cara chega e fala, ó, eu vi Deus. E Mas eu o falar que profeta eu vi- nunca alegou ter visto Deus. Não, sim, mas o que pra você é forte pra você acreditar em Maomé como um profeta? São inúmeras coisas, são muitas coisas. Mas a primeira coisa, o Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado, ele é um livro que ele existe pela recitação de um analfabeto, entendeu? O Alcorão Sagrado é tipo assim, o profeta Muhammad, você não tem registro que ele tenha aprendido a ler e escrever na vida dele inteira, né? E ele é um livro preservado 100%, você sabe assim, na sua integridade mais milimétrica por 1400 anos, de modo que todos os muçulmanos do mundo, não importa se é sunita, se é xiita, se é ibade, a gente não tem alcorões diferentes. Todos os alcorões são iguais. Mas ele pode ter sido um gênio, mesmo analfabeto. Não. Tanto que a gente não tem escrita de Jesus Cristo também. Exato. Só que assim, obviamente, e os seguidores dele compilaram o Corão, o livro foi preservado desde aquela época, e você também tem a existência de milagres na vida do profeta Muhammad. O profeta Muhammad não é só uma pessoa que chegou, eu falei com Deus, não. O profeta Muhammad também operou milagres na vida dele, e esses milagres foram registrados pelos seus seguidores, só que nós não baseamos a nossa crença nele em milagres. Porque como é que o Islã vê... Só para dar um exemplo, sim. um milagre mais assim, que você considera mais importante. A Isra al-Mi'raj, a multiplicação do leite, você tem a comunicação na frente de várias testemunhas com os animais, enfim, tem várias coisas que o profeta fez
na frente das pessoas e fizeram a Arábia inteira, basicamente, acreditar nele. A questão, mas assim, dentro do Islã, o milagre tem um peso diferente do que do cristianismo. Para os muçulmanos, os milagres e todas as coisas que aconteceram e que foram registradas, elas só servem 100% para as pessoas que estavam ali e viveram aquilo ali. Tá. O que a gente considera o maior milagre do profeta Muhammad e que ele é atemporal é o Alcorão Sagrado. Entendeu? Esse é o maior milagre, porque ele não é só um livro. Tá. Ele é uma carta divina para a humanidade que dela você deriva tanta coisa que, assim, você até hoje você não conseguiu replicar o Alcorão Sagrado, entendeu? Dentro da língua árabe. E você tem muitas outras coisas. Mas, assim, dentro da crença islâmica, você tem o milagre, você tem o Alcorão, você tem a racionalidade, que dentro do Islã é muito importante, os debates racionais para a crença dentro do Islã, que a gente, enfim, eu não vou explicar todos eles aqui, sim, mas você tem o conceito de Deus dentro do Islã, é Tawhid, Deus é um, pronto, entendeu? Como é que esse Deus se manifesta na Terra? Digamos, as contradições filosóficas, quais são elas, quais existem? O Islã consegue responder a elas, então são muitas e muitas e muitas e muitas coisas que a gente tem para acreditar na mensagem que foi transmitida pelo profeta Muhammad. Tem uma mensagem assim, como Jesus deixou o seu, vamos dizer, o seu único mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não, dentro do Islã tem vários mandamentos. Tem esse mandamento também do amar ao próximo como a si mesmo. Você não vai acreditar, ter fé em Deus de verdade até que você queira pro seu irmão, né, o que você quer pra si mesmo. Então é basicamente isso. Mas o Islã, digamos, a vida do profeta Muhammad, ela é muito além do que como o cristianismo considera Jesus. Porque, por exemplo, Jesus nunca ensinou os cristãos, né, pelo menos na tradição cristã, como eles devem lidar com as suas unhas. Certo. Vamos supor, entendeu? Tô falando isso. É uma questão que não é nem considerada religiosa. Já no Islã, o profeta Muhammad, ele vem trazer um modo de vida completo. Entendeu? Ele ensina desde como você tem que plantar, como você tem que colher, como você deve tratar os pássaros, como você deve tratar os animais de criação. Um sistema de vida completo, abarcando todas as coisas da vida. E as profecias também. Isso é muito importante. Por que a palavra profeta? Porque você previu. Então, o profeta Muhammad previu muitas coisas que aconteceram depois da vida dele e coisas que começam e continuam acontecendo até hoje. Porque, assim, ele foi o homem com a vida mais registrada da história disparado, assim. Você tem o que a gente tem, tipo, 36 mil hadiths, que são relatos da vida dele, porque, tipo assim, qual é a mensagem do profeta Muhammad? Olha, eu sou o último profeta. Depois de mim, não vem ninguém. Ladeira abaixo. Mas tem profeta pra caramba. Não, com certeza. Tem gente pra falando que tem exato. até criança que tá dizendo que é profeta. Pelo amor de Deus. Dentro do Islã, a crença é que é o seguinte: Muhammad, ele não se dizia filho de Deus, ele não se dizia Messias, ele não se dizia nada, ele dizia assim: eu vim confirmar o que Jesus trouxe, né? Sim. Mas depois o profeta Mirim não é profeta, então. Não é considerado. É porque a palavra profeta... Eu tinha minha desconfiança. Exato. É que hoje essa palavra no Brasil tá muito sem significado. Né? Qualquer pessoa fala, eu sou... Missionário e profeta, todo mundo apóstolo. Quando eu vejo uma pessoa que fala que é apóstolo, me dói, cara. Porque olha o que os apóstolos passaram, sabe? Sim. É muita coisa. Então, assim... se eu te fizer uma... Isso é outra coisa que me faz muito, assim... ir pro lado do cristianismo e tal, né? Se você pensar os grandes feitos, assim, da ciência, da guerra, até de outras áreas, da construção, eu fico pensando assim, claro, com a mente que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, é muito mais fácil, mas, pô, eu poderia ter criado, entendido o que sei lá, Pitágoras entendeu, por exemplo, Arquimedes entendeu? Eu acho que eu poderia, né? Eu acho que eu poderia, né? Eu poderia ter conseguido as conquistas de Alexandre o Grande. Eu poderia ter conseguido as conquistas de Napoleão. Eu acho que eu conseguiria, né? Eu poderia ter feito grandes obras como as pirâmides do Egito, como Stonehenge. Eu tenho certeza que eu não. Eu faria até melhor. Eu ficaria cansado. Eu faria até melhor. Eu acho mal feita. Faria até melhor. Mas eu fico pensando assim, eu conseguiria ter feito o que os apóstolos fizeram? Não. Eu não conseguiria. Exato. Entendeu? Dentro do Islã a gente tem basicamente a mesma história, porque o profeta Muhammad, ele nasce num contexto de que ele é órfão, né? Ele é órfão, totalmente abandonado. A família dele é extremamente pobre, muito pobre. Ninguém sabe quem é o pai nem a mãe. Não, todo mundo sabe quem é o pai e quem é a mãe, até porque no mundo árabe isso aí é uma questão de, assim, a linhagem é aquilo que você mais tem de valoroso. Isso eu acho importante, que o Brasil não dá valor.
dentro da cultura árabe, tanto islâmica pós, né, o Islã, quanto anterior, você ter a sua linhagem é muito importante. Todo mundo sabe quem era o pai e a mãe do profeta Muhammad, mas ele nasceu numa família que, apesar de ter isso aí preservado, era uma família extremamente pobre. Então ele sozinho, num ambiente onde todas as pessoas elas eram idólatras, ou seja, elas adoravam os deuses antigos da Cananeia. Hubal, Manat, Alat, que eram as divindades. 300 deuses, e ele sozinho. Ele chega assim e fala, olha, o anjo Gabriel falou comigo que tem um mandamento que vocês devem parar de adorar esses deuses, parar de fazer sacrifícios humanos, parar de fazer todas essas coisas que vocês fazem e começar a rezar 5 vezes por dia pro Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Assim, tentaram matar ele a vida dele inteira, envenenado. Ele teve, né, o ano 1 do Islã é a Hégira, que é literalmente a migração, que é o profeta tendo fugido assassinado. Da Meca, exato. É isso? Não é nem expulso. É quando ele foge dos assassinos de noite. Né? Entendi. Que é a Hégira, a migração de Meca pra Medina. Exato. Ele volta. Peito, na verdade, não. A conquista de Meca, a conquista de Meca ela se deu por uma rendição. Né? Sim. Mas, obviamente, antes da conquista de Meca, as batalhas foram grandes. Exato. Se chegasse eu tivesse ali, eu me entendia também. Exato. Então, assim, o profeta ele chega num lugar onde ninguém aceita ele, ninguém acredita nele. Ele foi apedrejado, inclusive, quando ele chegou em Taif, né? E quase morreu. Então, assim, a vida dele foi isso. Só que ele chega num lugar, que é Medina, com alguns poucos seguidores, né? Porque a primeira migração do Islã não foi, na verdade, para Medina. Ela foi para a África. Os primeiros muçulmanos eles foram acolhidos na corte cristã de Negus, na Etiópia, né? Onde você tinha o Império de Aksum. Então, os primeiros muçulmanos vão para Aksum e depois você tem essa segunda partida que vai para Medina. Quando ele chega lá, ele é acolhido ali, mas você tinha uma comunidade que era diversa. Você tinha pessoas de várias religiões ali e que a maioria não era muçulmano, não acreditava no Islã e não tinha o profeta Muhammad como profeta. Mas ele era o profeta Muhammad era um excelente árbitro. Entendeu? Ele é um excelente árbitro. Ele sabia julgar entre tribos faccionais e o grande problema da Arábia naquela época eram as guerras geracionais. Tipo assim, uma ofensa foi cometida há sei lá, 200 anos, mas a gente continua se matando por ela até hoje e a gente não sabe por que começou, entendeu? Então o profeta Muhammad era muito bom para pacificar as tribos e trazer eles para todos e criar o que dentro do cristianismo é a eclésia, a igreja, né? Sim. A comunidade de fiéis, dentro do Islã é Umma, né? Que é a comunidade de crentes. Então ele foi fazendo isso, só que contra todas as possibilidades da história possível. Pra você ter uma ideia, antes dele fazer a Hégira, tem o ano que é conhecido como Am al-Hazn, ou seja, o ano da tristeza. Eles pegaram a esposa do profeta, a família dele em toda, e colocaram num campo de concentração no meio do deserto para que eles morressem ali. E o pessoal comia folha e ficou vivendo ali por bastante tempo. Então, essa história que você tem do cristianismo, é interessante pensar dessa forma, porque o cristianismo ele tem esse início muito difícil, extremamente difícil, complicado. 400 anos. Exato, para conseguir colocar, exato. E ele se espalha pela Europa, né? E, digamos, cristianiza o continente mais pagão de todo. Aí quando se espalha também... Exato, aí acabou. Aí, mas assim, o Islã ele faz o caminho para a direção contrária. E ele espalha essa mesma tradição, digamos, abraâmica que a gente faz pela Ásia. As pessoas, elas não têm... Elas não fazem noção disso, mas quem foi que apresentou Jesus para os indonésios? Não sei. Os muçulmanos. Porque na Indonésia, do Islã, a religião era o budismo e o hinduísmo. Hoje em dia você tem um monte de indonésio com o nome Jesus. Por quê? Legal. Porque os muçulmanos apresentaram Jesus para os indonésios. Entendi. Se você vai para as Filipinas, hoje a maioria dos filipinos são católicos, mas quem começou o processo de apresentar Jesus para os filipinos foram os muçulmanos também. Sim. Entendeu? Porque antes da missão de Magalhães chegar lá, você já tinha reinos muçulmanos nas Filipinas, né? Os famosos moros, que eles eram chamados da mesma forma como os muçulmanos do norte da África. Então, assim, tanto o Islã quanto o cristianismo tem essa história missionária de ir para os confins da terra, levar a palavra, divulgar a mensagem, fazer todas essas coisas. E eu acho engraçado que, assim, muitas pessoas não sabem, mas a história do cristianismo na China, ela tem um patrocínio islâmico. Porque na época que o califado Abbásida ele vai começar em Bagdá, as missões nestorianas de cristãos que iam pregar o evangelho na China antes dos europeus, porque tem uma igreja chinesa antes da igreja católica que chegou com os jesuítas e a missão portuguesa. Essa igreja, ela começou no período do califado Abbásida,
Porque os califas, ele mandavam missionários cristãos para os lugares, isso não era nenhum problema, né? Porque os cristãos, eles eram membros da corte, eram ministros, você tinha muita coisa naquela época desse jeito. Então, assim, tanto o Islã quanto o cristianismo tem isso. E são religiões de façanha. Se você for pensar no cristianismo como um movimento minoritário na Palestina, num período que o Império Romano estava descendo pau ali, tem um livro chamado Zelota, não sei se você já leu. Não. De um autor muçulmano, em português, Reza Aslan, que ele mostra o contexto onde Jesus Cristo Mas não tem nada a ver com os zelotes, não. É relacionado do ponto de vista deles, não? Não é do ponto de vista zelote, mas o nome é Zelota. Mas conta a história ali do tempo de caos que Jesus viveu. Sim. Porque o pessoal lê os evangelhos e acha que Jesus ficava andando, assim, não estava acontecendo nada ao redor, aquelas paisagens. Porque se for do ponto de vista dos zelotes, eu tenho certeza que vai ser o caos mesmo. Não, mas tem muita coisa ali dentro que estava acontecendo e Jesus, ele conseguiu ser bem sucedido do ponto de vista de passar para algumas pessoas aquela mensagem, não para o que ele mesmo disse, que era trazer os filhos de Israel para sua mensagem, né? Não fui enviado senão para as ovelhas, né, dos filhos de Israel. Digamos, ele foi mais aceito pelo povo de fora do que do não foi aceito pelo povo de dentro. A mesma coisa acontece com o Islã. Só que o povo de Meca, ele vai aceitar o Islã, tipo, 20 anos depois. Mas assim, a expansão do Islã quando o cristianismo é totalmente diferente, porque Jesus, ele é o quê? Um reformador, né? Ele vem para reformar, trazer a lei ao seu estado original. Dentro do Islã, você tinha o horizonte islâmico era um horizonte pagão. Entendeu? Daqui pra lá é só zoroastrismo, religiões tudo bem, tem o Império Bizantino também que é cristão, mas naquela época ali do Império Bizantino tinha trocentas igrejas ali no Oriente Médio, enfim, disputando cristologias diferentes. Então, assim, o Islã tem uma expansão política 70 anos. Tudo. Mas o processo de islamização, ou seja, dos povos se converterem ao Islã, é o processo de 500 anos, né? Até, sei lá, até o início do século X, a maioria do Oriente Médio ainda não era muçulmana.